Paz, sim, irmãos. Agora vamos começar mais uma escola bíblica dominical via Facebook. Desde já convido você a participar conosco, a compartilhar, a comentar, pegar a sua Bíblia e vamos dar início à nossa escola bíblica dominical nessa manhã de domingo. Começamos com oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Jesus, estamos aqui mais uma vez na Tua presença para juntos aprendermos mais da Tua palavra. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, tomar, Senhor, o primeiro lugar e o último lugar nesta manhã. Que toda a honra, que toda a glória possa ser dada a Ti, ó Espírito Santo de Deus. Vem nos abençoar nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, nosso assunto da lição é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. A excelência, a perfeição das bênçãos. Aleluia. O nosso texto áureo se encontra em Efésios, capítulo 1, versículo 3, que diz o seguinte: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nossa verdade prática diz assim: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. A nossa leitura em classe se encontra na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, o versículo 3 e 4, depois versículo 9 ao 14. Nós temos o nosso objetivo geral, que é esclarecer as bênçãos espirituais concebidas por Cristo Jesus. E temos os objetivos específicos. O primeiro é refletir a respeito da nossa posição, da nossa nova posição em Cristo. Segundo, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. E o terceiro objetivo é explicitar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Para alcançarmos esses objetivos, nós temos 3 tópicos. E vamos tentar ler e explicar à luz da palavra de Deus. Amém? Vamos para a nossa introdução nessa manhã. Nesta lição, vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que, na carta, o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar, a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Primeiro tópico diz assim: a nova posição em Cristo. Vamos ver qual é a posição, do servo de Deus em Cristo Jesus. No passado, estávamos perdidos e condenados à morte eterna. Mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Glória a Deus. Primeiro subtópico, a doxologia. O que será doxologia? É uma palavra que vem do grego, doxo, que significa glória, e logia, a palavra. É a manifestação do louvor e exaltamento e enaltecimento a Deus através de expressões de exaltamento. Aleluia, louvado seja Deus, e hinos. Então, todas as manifestações de glorificação a Deus é uma doxologia. É isso que o apóstolo Paulo vai tratar aqui no capítulo 1 da sua carta aos Efésios. Após expor os versículos de abertura, na epístola, o capítulo 1, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Nós podemos citar lá em João
quando Jesus fala para a mulher samaritana, que o Pai procura verdadeiros adoradores. Então Deus está à procura da verdadeira adoração. E quem é que adora o Senhor verdadeiramente? A Bíblia diz que Ele está atrás de pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Ele começa pela frase: bendito Deus de Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Neste trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para o louvor e glória da sua graça, para o louvor da sua glória. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Então, o apóstolo Paulo, ele enfatiza no primeiro capítulo a exaltação do Senhor, a glorificação do nome do Senhor Jesus. Então, a nossa posição, a qual nós estamos, nós devemos agradecer, ser eternamente gratos a Deus pelo seu sangue ter nos purificado, por Ele ter nos comprado, porque nós sabemos que a salvação, ela foi alcançada pela graça, foi de graça, mas na verdade não é de graça, porque a graça é favor imerecido, mas nós sabemos que foi um preço muito alto, foi preço de sangue, o qual nos comprou Jesus, dando a sua última gota de sangue lá na cruz do Calvário. Então, nós somos salvos pela graça, mas não foi de graça, porque o preço foi muito alto e foi preço de sangue. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o nosso segundo subtópico, que diz as bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 14, que diz assim, tais como: Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou-nos para sermos filhos, olha as bênçãos espirituais aí, nos fez agradáveis para si, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade e selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Ainda garantiu que a validade da promessa, tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção do Filho, que a realizou, aleluia, e do Espírito Santo, que garante essas bênçãos, nos conduz a exclamar, como Paulo diz, bendito seja Deus. Então as bênçãos são verdadeiramente espirituais, não são bênçãos materiais. Aí você pode dizer, mas por quê? Nós não vamos receber bênçãos materiais? Sim, nós vamos receber. A Bíblia mesmo fala que Deus conhece todas as nossas necessidades. E que lá em João fala assim, que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, quais são essas coisas? Tudo que nós precisamos, que nós necessitamos, porque Deus sabe de todas as coisas. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, primeiramente, vamos ser gratos ao Senhor por Ele nos ter dado grandiosa salvação, por Ele nos ter resgatado lá do mundo das trevas, do mundo de pecado, e nos ter feito uma nova criatura em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o nosso terceiro subtópico, que diz assim, a nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual, a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida em Adão. Então, essa vida só é concedida para quem está em Cristo. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é.
as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A palavra é bem clara, que se alguém está em Cristo, então quando nós estamos em Cristo, a nossa salvação é garantida, as nossas bênçãos espirituais, Cristo já nos garantiu lá na cruz do Calvário, amém? A nossa herança, aleluia. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida, do velho homem, em Adão, escravizada pelo pecado. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz, aleluia. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo. E é por isso que desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Então, se nós estamos em Cristo, com certeza nós vamos alcançar, né, a bênção de Cristo nos é concedida através do sacrifício dele lá na cruz do Calvário. Aleluia. A síntese do tópico 1 diz o seguinte: as bênçãos espirituais que os crentes receberam da parte de Deus possibilitam uma nova vida em Cristo e, portanto, devemos lhe ser agradecidos. Então, tudo que Jesus conquistou lá na cruz do Calvário nos alcançou. Por isso que a nossa vida muda totalmente quando estamos servindo ao Senhor Jesus, porque as coisas antigas, o velho homem, ficam para trás e nós estamos agora diante do Senhor e seguimos para o alvo que é Jesus, o alvo que é o céu. Louvado seja o nome do Senhor, porque o velho homem ficou para trás, agora tudo se fez novo. Então nós estamos em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o nosso segundo tópico, que é o seguinte: uma vida cristocêntrica neste mundo. Cristocêntrica. Cristo no centro da nossa vida. É Cristo quem comanda tudo. Não é o egocentrismo, assim, o cristocentrismo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. Primeiro subtópico: a revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, escrita lá no versículo 9 de Efésios, no capítulo 1, diz assim: sinaliza o que? A revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Colossenses 1, 26. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com um propósito de salvar os pecadores. Lá em João 3,16, que foi o propósito de Deus, quando ele enviou seu Filho ao mundo, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho único, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a nossa garantia, aleluia. Segundo subtópico, a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo o que foi criado por Cristo, para Cristo, e o que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Aleluia. Essa declaração não tem conotação universalista. A ideia de que no fim todos serão salvos, mas que realmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja, também a cabeça do universo. Louvado seja o nome do Senhor. A dispensação ou administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega para tempos não é cronos. Não é cronos, mas é uma ideia de cronologia, quer dizer, o tempo cronológico, não é cronos, mas sim kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio
de Cristo. O nosso tempo é o Cronos. O tempo de Deus é o Kairos. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para o nosso terceiro subtópico, que diz o seguinte: o apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. Ou seja, a junção desses povos, judeus e gentios, formam a igreja. Então, as bênçãos é para a igreja. Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus, para também vós, ou seja, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. A promessa também nos alcançou, aleluia. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente de adorá-lo com palavras e ações, mas também levar os outros a fazer o mesmo. Por conseguinte, tudo que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Aleluia. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz o seguinte: portanto, quer comais que bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que nós formos fazer, o propósito possa ser a glorificação de Deus. Lá em Romanos, capítulo 12, o versículo 36, diz o seguinte: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele toda a glória. Tudo que nós vamos fazer possa ter o objetivo de glorificar e exaltar o Filho de Deus, a exaltação do Messias, a exaltação de Jesus. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que fazer como para o Senhor, como o apóstolo Paulo disse. Tudo tem que ser para a glória de Deus. Que o homem venha diminuir e Jesus venha crescer em nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. A síntese do tópico 2 é o seguinte: os decretos eternos planejados por Deus e executados por Cristo incluem a salvação dos pecadores e a restauração de todas as coisas. Esse é o propósito de Deus quando ele enviou Jesus para morrer por nós. Aleluia. Terceiro e último tópico é o Espírito Santo, penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação idealizado por Deus. Aleluia. Vamos ver qual é esse papel do Espírito Santo. Primeiro subtópico: o selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Então, quando o homem aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, através da fé, pela fé, naquele momento ele recebe o selo do Espírito Santo. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conhecer o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. E o maligno não lhes toca. Lá em 1 João, capítulo 5, verso 18. Quem é de Deus, o maligno não pode tocar. Então, nós sabemos que o selo do Espírito Santo, nós somos selados quando nós aceitamos a Jesus. Então, esse selo, ele está dizendo que nós somos propriedade exclusiva. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. No momento da salvação, quando nós aceitamos Jesus, no momento da conversão, nós somos propriedade, somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito Santo, que você pode confirmar
lá em Gálatas, capítulo 5, 22 e 23, quando fala do fruto do Espírito Santo, o amor, a paz, a alegria, aleluia. São 9 os frutos do Espírito Santo, aleluia. Segundo subtópico, o penhor da nossa herança. Vimos o selo, que quando nós aceitamos a Jesus, nós somos selados para sermos propriedade exclusiva do Senhor. E agora vamos para o penhor da nossa herança. O termo grego, arrabon, pode ser traduzido depósito, penhor, é uma garantia, ou ainda como uma primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Então, o Espírito Santo, ele é o penhor, ele é uma garantia da nossa o quê? Da nossa herança. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Aleluia. Mas isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. É só para aqueles que permanecem fiéis. Não diz que você é salvo para sempre, não. É uma garantia. Se você continuar no processo de santificação, orando, buscando a Deus, a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 24, versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então nós temos que perseverar, porque a nossa vida aqui é um processo. Nós estamos em processo de santificação. Cada dia, hoje eu tenho que ser mais santa do que ontem. Amanhã eu tenho que ser mais santa do que hoje. Então cada dia eu tenho que alcançar a perfeição de Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse terceiro tópico só tem 2 subtópicos. Então, aqui, todas as vezes que quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, e nós somos selados pelo Espírito Santo, a palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo. Nós passamos a ser morada do Espírito Santo. Então, se nós passamos a ser morada do Espírito Santo, o Espírito Santo está em nós. Então, por isso que nós somos nova criatura. Não tem como eu ter o Espírito Santo de Deus na minha vida e continuar uma vida de pecado. Não tem como, porque Ele é santo. E o processo de santificação vai começar na minha vida cada dia. É um processo progressivo. Não significa que eu já estou santa, que eu já estou perfeita. Mas é um processo progressivo até nós alcançarmos a estatura de varão perfeito. Amém? Glória a Deus. Então, a síntese do terceiro tópico é o seguinte: o Espírito Santo faz morada na vida daqueles que recebem a salvação, os identifica como pertencentes a Cristo e nos sela, nos garante a vida eterna. O Espírito Santo é o penhor, é a garantia da nossa herança, que é a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a nossa conclusão, que diz o seguinte: nessa porção da epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta numa reconciliação do ser humano com Deus. Por meio de quem? De Cristo Jesus, e na ressurreição e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. O Senhor Jesus nos restaura totalmente quando nós resolvemos decidimos aceitá-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. A plenitude do tempo é o tempo de Deus. Não é no nosso tempo, é no tempo certo, o tempo perfeito, o tempo oportuno de Deus. Essa é a plenitude dos tempos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu espero ter ajudado a você a compreender mais sobre essa lição. E com a graça e misericórdia de Deus, nós terminamos agora essa nossa lição. E eu